Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Neste vídeo, vamos estudar um pouco a respeito do rei Saul e o rei Davi. Qual a diferença entre Saul e Davi? Vamos para a Bíblia Sagrada, 1 Samuel, capítulo 8. Você que tem a tua Bíblia aí, venha comigo estudar a palavra do Senhor. 1 Samuel capítulo 8. Você que não tem, acompanha aí, fique ligado. 1 Samuel capítulo 8, versículo de número 1. Vamos estar fazendo a leitura expositiva de alguns textos para que nós possamos entender. 1 Samuel 8, versículo 1 diz assim: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Samuel está avançado de idade e agora ele vai constituir os seus filhos por juízes em Israel. Versículo de número 4, acompanha aí comigo. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Verso 5. Disseram-lhe: Eis que já está velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitua-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Os anciões vão chegar até Samuel, vai dizer: você está avançado de idade, os teus filhos não andam no teu caminho, ou seja, não andam de acordo igual tu anda, de acordo com o mandamento do Senhor, de acordo com a lei, de acordo com as sagradas escrituras. Versículo de número 7. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre Israel. No versículo de número 4 e versículo de número 5, nós já podemos notar que é o povo que pede um rei. No versículo de número 7, Samuel, ele vai ficar meio triste e Deus vai dizer: Samuel, não fique triste, porque o povo ele não te rejeita, mas tem rejeitado a mim. Versículo de número 10. 1 Samuel 8:10, acompanhe aí comigo. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhes pedia um rei. O povo que lhes pedia um rei. Então é o povo que está pedindo um rei. Vamos para o versículo de número 18. Então naquele dia clamarei por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não ouvirá naquele dia. O povo vai clamar em favor do rei, mas Deus não vai ouvir. Verso 19. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei. O povo não quer ouvir a voz de Samuel, do profeta, mas eles querem um povo para reinar. Verso de número 20. E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará nossas guerras. Verso 21. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvido à voz, constitui-lhe um rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: vá-se cada qual a sua cidade. Vemos aqui, você que gosta de estudar a Bíblia Sagrada, estamos notando quem está pedindo um rei para reinar sobre Israel é o povo.
Preste atenção. 1 Samuel, vamos pular para o capítulo 9. Versículo de número 15. 1 Samuel 9,15. Acompanhem comigo. Ainda está falando a respeito de Saul. Porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão. Capitão. Samuel vai ungir ele por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. Vamos para 1 Samuel capítulo 10. Agora Samuel vai ungir a Saul. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura te não tem ungidos o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Deus, ele manda ungir Saul, Samuel ungir Saul por capitão sobre Israel. Verso de número 6, 1 Samuel 10, 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizará com eles, e te mudarás em outro homem. Verso 7. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Verso de número 24. 1 Samuel 10, 24. Então disse Samuel a todo o povo: vedes já a quem o Senhor tem elegido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: viva o rei. Olha o que o povo vai dizer. Deus, ele unge a Saul por capitão sobre Israel, e o povo vai dizer: viva o rei. O povo vai dizer: viva ao rei. Então podemos notar aqui que Saul, ele não foi ungido por Deus na unção de rei. Quem colocou ele para ser o rei foi o povo. Deus ungiu a Saul por capitão sobre Israel. Meus amados, agora vamos para 1 Samuel, capítulo de número 16. Visto que Deus, ele unge a Saul como capitão, e o povo exalta Saul como rei. 1 Samuel 16. Olha a diferença da unção de Deus sobre a vida de Davi e a unção de Deus sobre a vida de Saul. Olha a diferença. Como Deus, ele vai se tratar a respeito de Saul, e agora Deus, ele vai tratar a respeito do Davi, rei Davi. 1 Samuel 16, versículo 1, acompanha aí comigo. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Olha o que Deus vai falar a respeito de Davi: porque eu tenho provido de um rei. Versículo de número 3, acompanhem comigo. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer, ungir-me-á a quem eu te disser. Verso de número 6. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe
e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Aí Deus vai falar com Samuel. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Quando Deus unge Saul por capitão, o povo vai olhar com os olhos e vai dizer: haha, esse é um rei, olha lá como ele é forte, ele é bonito, é belo, é formoso. E Deus está dizendo: Deus não olha como o homem vê, mas Deus olha para o coração. Vamos pular para o versículo 11. No versículo 8, 9 e 10, Samuel vai passar, Jessé vai enviar os teus filhos, e Samuel, no versículo 11, vai dizer: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse, Jessé vai dizer: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou, versículo 12, então mandou em busca dele, e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este é o mesmo. Versículo de número 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor, nota que a palavra Espírito está com o E maiúsculo, ou seja, simbolizando o Espírito Santo de Deus. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Meus amados, mediante essa lida entre os textos de 1 Samuel 8 a 1 Samuel 16, vamos ver duas pessoas. Primeiro, Saul, depois Davi. Mas nota a diferença. Deus, ele não unge a Saul como rei, visto que acabamos de ler que é o povo que escolhe Saul como rei. A unção de Deus sobre a vida de Saul foi por capitão sobre Israel. Mas já a unção de Davi foi o quê? A unção de rei, de reinado. Amém? Essa é a diferença. Mas, irmão Jefferson, Deus não escolheu Saul? Escolheu. Deus, ele escolhe Saul. Mas a unção que estava sobre Saul, não foi Deus que ungiu ele como rei. Deus ungiu ele, mais uma vez, por capitão. Já Davi, notamos que a unção de Davi foi de reinado. Mas, irmão Jefferson, e Saul, o que aconteceu? Deus, ele vai mandar Saul nas batalhas e vai dar mandamentos para Saul. Saul, ele vai desobedecer os mandamentos de Deus. E agora, por isso que Deus, ele vai ter que levantar a Davi para ser o sucessor de Saul. E quem conhece a história vai saber que Davi, a Bíblia declara que ele é um homem segundo o coração de Deus, visto que Deus o escolhera entre os seus irmãos. Levanta um rei para reinar sobre Israel. Esse foi um pequeno estudo da parte de Deus. Meus amados, eu convido a todos vocês, vamos estudar a Bíblia Sagrada, vamos meditar nas Sagradas Escrituras, porque através dela nós alcançaremos a bênção do Senhor e a salvação de nossas almas. Amém? Que Deus nos abençoe, nos livre e nos guarde de todo mal. Fiquem todos na paz e um forte abraço.